Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o Fluminense, né? Depois de ter visto o Flamengo perder para o Ceará, né? Muita gente criticou o São Paulo por ganhar do Ceará no sufoco. O Flamengo acabou perdendo e no Maracanã, né? E o São Paulo veio enfrentar o Fluminense, podendo se distanciar na tabela, mas o São Paulo tinha 4 desfalques. O Arboleda, que a esposa dele teve uma filha, então o São Paulo liberou ele mais cedo e depois ele vai para a seleção. Teve o Jusilei por cartão, teve o Nenê por cartão e teve o Everton por cartão e contusão. Né? O Everton deve voltar só em 3 semanas. Então o São Paulo já vinha com muitos improvisos. É bem verdade que o adversário também tinha aí a ausência de alguns jogadores, entre eles o jogador mais emblemático deles, que é o Pedro. O nosso é o Everton. São 2 jogadores que se destacam muito nesse Campeonato Brasileiro, não só por números, mas principalmente por desempenho. Então era um time de São Paulo muito diferente. O Diego Aguirre, com as peças que ele tinha, ele resolveu começar a partida com o Edmar na lateral esquerda e o Reinaldo fazendo as vezes do Everton. No lugar do Nenê, ele colocou o Shailon. Então ficou aí uma equipe que tentou jogar mais ou menos como o São Paulo já vinha atuando, né? No mesmo estilo. Só que o que acabou acontecendo foi que o São Paulo, no começo da partida, não conseguiu manter a intensidade, errava muitas bolas e o Fluminense até chegou, né? Algumas vezes no gol. O Fluminense teve algumas oportunidades de fazer o gol. Foi um jogo assim bem complicado para o São Paulo e o São Paulo não estava conseguindo se encontrar na partida. Para piorar a situação, teve um lance assim de irresponsabilidade do Diego Souza. O Diego Souza, ele teve, o Aguirre falou na coletiva que ele não fez nada. A verdade é que o Diego Souza, ele faz o movimento da cotovelada, como se fosse para dar uma intimidada no jogador, uma bola boba, uma bola que não tinha nenhuma consequência. Ele faz o movimento e aí o árbitro, muito irresponsável, o árbitro deu o cartão vermelho direto. Então veja, o Diego Souza, na minha opinião, errou. É um jogador veterano, é um jogador que tinha que ter uma liderança em meio a tantos desfalques, né? O Hudson estava jogando, ele só tinha treinado uma vez, ele foi o capitão do time. O Diego Souza era o principal jogador em campo dos jogadores aí que vem se destacando no time. Ele tinha que colocar a cabeça no lugar. Não é a primeira vez que o Diego Souza perde a cabeça. Então ele foi intimidar o jogador. Praticamente nem acerta o jogador, mas ele faz o movimento. Então o árbitro acabou punindo ele com vermelho. O árbitro que era muito ruim, tá, gente? O Trellis tomou um chute na batata da perna, ele não deu nem amarelo. Depois o Bruno Pérez fez uma falta num jogo, uma lance do Fluminense, e aí ele deu o cartão amarelo. Quer dizer, o cara não tinha critério nenhum. Eu achei o cartão exagerado, mas o Diego Souza precisa colocar a cabeça no lugar e precisa entender a responsabilidade. Quando o São Paulo perdeu o Diego Souza, a impressão que ia dar é que o Fluminense ia ser todo pressão. Mas a verdade é que o São Paulo até conseguiu melhorar na base da determinação e também na genialidade do Aguirre. Ele inverteu o Reinaldo passou a jogar do lado direito do campo com o Rojas para tentar surpreender o adversário e depois ele foi fazendo algumas trocas aí, né? Sacrificou o Shailon, que estava na armação, colocou o Trellis para segurar um pouco a bola lá na frente. Depois ele colocou o Regis no lugar do Edmar. Todo mundo achou que ele ia avançar o Bruno Pérez, mas não, ele avançou o próprio Regis, né? E o São Paulo tinha tomado um gol numa infelicidade. Agora, eu vou até dar uma pausa para falar dessa infelicidade, porque assim, é um lance muito complicado. Tipo, a internet caiu e chegou até a vaiar o Sidão durante o jogo. A impressão que eu tive de trás do gol é que o Sidão vai muito para o lado. Mas o que o Sidão disse, eu não consegui falar com ele na zona mista, mas eu consegui pegar o que os setoristas falaram com ele, e ele falou que ele gritou pro Anderson Martins. A leitura que o Sidão fez foi: o Anderson Martins não vai conseguir chegar na bola, e como ele não vai conseguir chegar na bola, eu preciso antecipar um passe porque o jogador do Fluminense vai estar aí na cara do gol. E ele grita, o Anderson Martins não escuta e numa infelicidade se estica, acaba desviando e a bola vai pro gol. Por que eu falo infelicidade? Foi um gol contra, é muito difícil para o goleiro antever uma situação daquelas, e se o Sidão gritou como disse que gritou, então ele estava correto em fazer o que fez. Mas muita gente vai entender que o Sidão possa ter falhado. Eu vou dizer uma coisa bem clara: se o Sidão falhou, se ele não gritou, ou se ele foi muito pro lado, não é um erro crasso, não é um frangaço. Isso quer dizer o seguinte: o Sidão, para mim, tem muitas deficiências técnicas, entre elas posicionamento, ele rebate bolas, ele tem muitos problemas que a gente já discutiu aqui. Mas não dá para transformar qualquer gol que ele toma numa tragédia em que ele tem culpa. Um outro goleiro é melhor que ele, um goleiro de alto nível, poderia facilmente ter tomado o gol que ele tomou. Ele foi sair para antecipar um lance. Aí vai falar, então o Anderson Martins falhou.
foi uma falha dos dois. Não é um erro crasso, não é um erro hediondo, foi uma falha, foi uma coisa que acontece com os jogadores profissionais, em times grandes, e foi o que aconteceu hoje. Esse gol, parecia que o São Paulo estava numa situação muito ruim, né? O São Paulo jogando com um jogador a menos desde os 36 do primeiro tempo, perdendo o jogo por 1-0, vendo aí os rivais se aproximar, principalmente o Inter, mas o São Paulo fez uma coisa que foi assim brilhante, um dos gols, assim, que eu fiquei muito emocionado durante o gol, porque o Regis ele teve problemas pessoais. O São Paulo deu todo o tempo do mundo pro cara se recuperar. E o gol pareceu assim uma metáfora do que foi a vida dele. O Regis faz uma jogada genial, assim, ele dá uma matada na bola, avança com ela, como a expectativa de quando ele chegou no clube. Aí ele perde a bola, como se fosse os problemas que ele enfrentou. Ele recupera a bola vai pra linha de fundo, ele corre e ele cruza assim, em cima da linha. Qualquer jogador, muitos jogadores teriam desistido do lance quando a bola espirrou e foi pra frente na tomada dele. Mas ele foi, cruzou para o cabeceio certeiro de Trellis, que é outro jogador que vem se destacando com o Diego Aguirre. Diego Aguirre conseguiu fazer Dimar jogar em alto nível, conseguiu fazer Trellis jogar em alto nível, conseguiu recuperar Regis. O que Diego Aguirre vem tirando desses jogadores e o número de variações que ele faz em campo é de tirar o chapéu, é de bater palma, é encantador. O São Paulo empatou o jogo, mas conquistou um ponto precioso que garantirá, né, que garante, aliás, a liderança do time independente do resultado do jogo contra o Inter, dá assim um alívio e vai voltar na quarta-feira para enfrentar o Atlético Mineiro, né? O São Paulo vai enfrentar pela próxima rodada o Atlético Mineiro fora de casa, já o Aguirre confirmando o Trellis no lugar do Diego Souza e com os retornos de Jusilei, de Nenê e Arboleda não, Arboleda já vai para a seleção, então enfim, Arboleda não volta. Mas assim, é um São Paulo de acreditar e como eu sempre falo, gente, é jogo a jogo, é muito trabalho, é muita intensidade. A gente tem que tirar, assim, tem que bater palmas para Diego Aguirre, tem que bater palma para um time que foi realmente um time de guerreiros. Nunca os gritos de time de guerreiros, assim, tiveram tanta justiça como foi hoje, porque o time se entregou, colocou o coração na ponta da chuteira e fez o que dava para fazer. O Fluminense, sim, ameaçou no final do jogo, poderia ter feito o gol, mas era de se esperar um time que estava jogando com um jogador a mais. Então, vejam agora o que a gente pegou na zona mista agora. Tá ali dentro do campo, não, tentei cortar a bola, o Sidão estava ali para fazer a cobertura. Acontece, é uma infelicidade dentro do jogo. Logo depois teve um lance que a bola praticamente estava ali, sobrou para o jogador deles, eu fui feliz no corte, acontece. A gente não pode lamentar, mas sim seguir em frente, foi o que a gente fez durante o jogo, batalhamos, conseguimos o gol de empate. Eu acho que o torcedor hoje valorizou bastante essa entrega da equipe e a gente saiu hoje mais forte ainda do que a gente estava. Anderson, o pessoal fala em time de guerreiros no fim do jogo e o grande detalhe é o seguinte, muita gente saiu com a sensação de que esse foi um jogo de time pronto para ser campeão. Esse foi o tipo de jogo que vocês sentiram que aconteceu aqui hoje no São Paulo? Eu tenho a certeza que a gente saiu mais fortalecido hoje, né? Por todas as adversidades que a gente encontrou. O Aguirre falou isso no intervalo. E hoje a gente tinha que assumir isso, né? Essa responsabilidade como grupo de se superar por tudo aquilo que aconteceu no jogo. E, graças a Deus a gente se entregou até o final e conseguimos hoje um ponto muito importante para a gente. Reinaldo, hoje você teve várias variações, né, no campo. Uma hora você estava na esquerda, outra hora na direita. Versatilidade é a sua palavra hoje para definir você nesse jogo? A circunstância do jogo, né? Pediu isso, então tem que se virar ali, tem que estar dentro de campo ajudando a equipe com o espírito sempre de estar buscando a vitória. Foi isso que eu fiz hoje. O que depender de mim, posso estar em qualquer lugar do campo, eu vou estar sempre ajudando. Então esse é o espírito do São Paulo e eu tenho certeza que até o fim do campeonato vamos continuar assim. 4 desfalques hoje na equipe, começou saindo atrás na vantagem, né? O Fluminense ganhando de 1-0 com um jogador a menos. Isso mostra a maturidade do elenco, fortalecimento em toda a equipe, os jogadores que estão entrando? Sim, mostra que não são só 11 titulares, mostra que todo mundo, que é um grupo coeso, que é um grupo que pensa de uma maneira só e que está todo mundo muito preparado para quando tem a oportunidade. Não é à toa que quando entra, como o Trellis tem entrado, como o Shailo, como qualquer um que eu mencionar aqui, tem dado conta do recado. Ô Hudson, hoje foi um jogo de superação. Você mesmo só tinha feito um treinamento por conta da contusão, a gente teve todos os desfalques, você como capitão, e o São Paulo estava tendo mais dificuldades até quando estava com o time completo. Foi o quê? Superação? O que foi que despertou? Foi o Aguirre no intervalo? Como que o São Paulo conseguiu jogar com o Fluminense como se tivesse 11 contra 11? É verdade, o Fluminense começou melhor o jogo,
E quando a gente equilibrou as ações, aconteceu a expulsão do Diego, que acabou dando um baque pra gente. E no segundo tempo a gente tinha que se expor um pouquinho mais, adiantar um pouco a marcação. E acabou que eles fizeram um gol numa infelicidade nossa. Mas acho que o nosso poder de reação hoje foi muito importante, foi na superação mesmo. Porque com um homem a menos, com um placar adverso, você tendo que se arriscar, se expor muito atrás. Às vezes a gente podia ter tomado 2, 3-0 aqui dentro do Morumbi e poderia estar lamentando muito mais. Mas acho que pela superação e pela atitude da equipe foi um ponto muito importante que nos mantém líderes, independente de qualquer coisa. Agora que o Diego Souza foi suspenso mais uma vez, você fazendo gols decisivos mais uma vez, esse é o momento ideal para tentar vencer essa briga pela titularidade com ele? Cara, eu acho que essa decisão é do treinador, como eu já falei muitas vezes. O trabalho meu é me entregar cada dia no treinamento, fazer as coisas certas. Quando eu tiver a oportunidade de jogar, mostrar para o treinador, para meus companheiros que podem ajudar. A gente vai, logicamente, vai sentir o fato do Diego, um jogador muito importante para nós, dentro e fora do campo. Então, acho que agora, se eu tiver a oportunidade de jogar quarta-feira, vou continuar na mesma brigada, dando tudo por meu time, tentando ajudar. E eu sei que a gente, lá no Rio Grande do Sul, vai fazer as coisas bem.